Oi, gente, tudo bom? Tô aqui mais uma vez para falar para vocês, né? Ler para vocês alguns trechinhos da Bíblia, mas hoje o tema vamos falar sobre primogenitura. Eu vou já para os versículos para não perder tempo, certo? Espero que vocês estejam bem, acompanhando o canal, compartilhando, comentando, dando seu like, como você deseja fazer, porque é maravilhoso estudar a palavra de Deus, não tem como não dar um like, né, para a palavra de Deus, que é bênção. Bom, a pergunta é, vocês sabem o que é primogenitura? Primogenitura, segundo o dicionário, lógico, que é de primogênito, quer dizer, o primeiro em tudo e nas coisas. O primeiro filho de alguém, de uma mulher e de um homem, um casal que vai ter seus filhos, suas descendências, né? O primeiro, quer dizer, o primogênito. E aí, será que o primogênito pode perder a sua primogenitura, o seu direito? Vamos conferir na Bíblia se isso realmente acontece ou já aconteceu? Então vamos lá. Primeiro vamos falar de Caim e Abel. Vamos ver qual dos dois. Quem estuda a Bíblia já sabe, mas para quem não sabe, vai aprender aqui comigo, né? Eu relembrando. Quem dos dois é o primogênito e por que será? O que aconteceu com a primogenitura de Caim? Em Gênesis capítulo 4, gente, está aberta, porque como vocês estão vendo, eu já expliquei uma vez, minha Bíblia está muito surradinha, muito usada, quero dizer, né? E que bênção, porque eu tenho usado bastante ela com leituras bíblicas para a minha vida e agora para ajudar vocês. Vocês estão vendo minha sombra hoje? Eu prometo que eu vou melhorar esse quadro, tá? Dou minha palavra. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 4, o versículo 1, mas assim, todo o capítulo 4, ele fala, certo? Ele fala sobre Caim e Abel, mas a gente só vai ver alguns versículos, né? Que diz assim, Caim e Abel. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu e, tendo dado à luz a Caim, disse, alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar à luz a um filho, a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, né? Se alegrou o Senhor. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Quer dizer, Caim fez de qualquer jeito, né? Então o Senhor perguntou a Caim, por que tiraste? E por que estás descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Então, foi aí que aconteceu o primeiro homicídio, né? E foi aí que Caim comprometeu a primogenitura dele. Que quer dizer, todo primogênito tem direito à sua bênção, né? A gente está falando da bênção da primogenitura. E Caim comprometeu, né? Estou dizendo que ele deixou de ser o primogênito. Não, ele só, infelizmente, comprometeu a bênção da primogenitura, né? Que a gente, lógico, não vai voltar a pessoa para dentro da barriga da mãe para o irmão sair como primeiro, certo, gente? Vamos entender isso. Se eu estiver errada, por favor, alguém me corrija, converse comigo e a gente vai estudando a Bíblia e aprendendo juntos. Mas, pelo meu entendimento, é isso aí. O primeiro homicídio falou Caim com seu irmão Abel, estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Veja que pecado. Perguntou, pois, o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele, não sei, sou eu o guarda do meu irmão? Veja que desaforo de Caim. Logo para quem? Para Deus, meu Deus. Ele tinha a honra de conversar com Deus diretamente e falava dessa maneira, sem noção, sem conhecimento mesmo. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desta terra. E veja só o comprometimento que houve, que Deus falou. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha punição do que a que eu possa suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra, mas da presença ficarei escondido.
mas a tua presença ficará escondida. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e qualquer que me encontrar, matar-me-á. E ele ficou com medo, né? Ele matou o irmão, ficou com medo de morrer. Mas Deus misericordioso, ainda assim, veja só o que Deus falou para ele. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, quem matará Caim 7 vezes, sobre eles cairá vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E assim foi, né? E a partir daí ele também teve os filhos dele, viu, gente? Como é sério isso, né? Você que é primeiro filho, que bênção. Você tem seu direito de bênção. Então, seja um bom filho. Honra teu pai e tua mãe, como a gente já falou isso aqui antes, tá bom? E honra a Deus, primeiramente. Não deixa o inimigo tomar a tua vida e roubar o teu direito de primogenitura, tá? Então, vamos passar. Aqui já vimos que foi Caim, o primogênito, e perdeu o direito da bênção da sua primogenitura. E vamos para o segundo. Eu deixei marcadinho aqui, Gênesis 25. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Aqui, Gênesis 25, certo? E vamos ler o versículo 25, aqui, Gênesis capítulo 25, o versículo 24 e 25, que vamos falar de Esaú e Jacó, certo? Esaú e Jacó. Vamos ler primeiro o 25 e o 24 e 25, que diz assim: cumpridos que foram os dias para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Né? No caso, a esposa de Isaac, né? Que era a Rebeca, a mãe dos meninos. Saiu primeiro ruivo, todo ele como um vestido de pelo, e chamaram-lhe Esaú. Esaú foi o primogênito. Depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Certo, gente? Vamos ler. Eu li até o 26, né? É porque é tão gostoso ler. Agora vamos pular para o 31. A gente já viu que Esaú é o primogênito e Jacó o segundo. Vamos pular para o 31, né? Vamos ver aqui. Que diz assim: respondeu-lhe Jacó. Respondeu Jacó: vende-me primeiro o teu direito. Não, eu vou dar mais uma. Eu vou voltar aqui, vou continuar. Eu li o 26, 1. Cresceram os meninos e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Mas Jacó, homem sossegado que habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Cada um já amava um aí, né? Mas é bem de fato que os dois têm que amar os dois por igual, para não haver esse tipo de coisa, né? E já na Bíblia já nos mostra. Não quer dizer que um não amava o outro, mas sempre tinha essa preferência aí, né? Jacó havia feito um guisado. Eu estou dizendo isso para vocês porque Deus não faz diferença entre filhos, certo? Isso aí já foi a parte do ser humano deixando-se desgarrar. Porque todo mundo, gente, que veio aqui na Terra, exceto Jesus, todos nós tivemos pecado. Até Isaac e Jacó. Isaac amava Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado. Quando Esaú chegou do campo, muito cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Respondeu-lhe Jacó: vende-me primeiro, olha só, o teu direito de primogenitura. Não sei o que estou falando não, hein, na Bíblia. Então replicou Esaú: eis que estou a ponto de morrer logo, que para que me servirá o direito de primogenitura. Gente, que coisa séria. Ele trocou por um prato de comida. Ao que disse Jacó, eu acho que ele não estava raciocinando bem mesmo, não. Ao que disse Jacó: jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas, e ele tomou, comeu e bebeu. E levantou-se e seguiu seu caminho. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. E mais à frente a gente sabe que os versículos mais à frente, você já conhece a história, quem não conhece é só continuar lendo, que quando o pai deles quis abençoar os dois, né?
ele se disfarçou de Esaú para poder ter a bênção, né? Porque ele já tinha comprado aqui em palavras, né? E Esaú ficou com a segunda bênção, por isso que teve aquela história toda de briga, e depois eles reconciliaram-se sim, mas são uma história que eu tô resumindo para vocês, porque aí já é outros 500 de contar, e é uma história muito bonita, né? Histórias que eu gosto de ler, que são verdades e palavras só não, e fatos. Então, assim, estuda, vai lendo mais, que é gostoso de descobrir essa história, tá bom? Então, nós vimos aqui que por conta de um prato de comida, né? O pecado de Esaú foi esse, né? Querer comer e não dar importância pela coisa que ele era o primeiro filho de Isaac, né? E Jacó, logicamente, ele foi abençoado, a descendência e tudo. E Deus também abençoou, né? Mudando o nome dele, né? Para Israel, né? Por isso que é chamado Jacó de Israel hoje. Jacó é chamado de Israel hoje. E é isso. Mas se você continuar lendo todo o capítulo, você vai ver quão grande e extraordinária a história de Jacó. Certo, gente? Maravilhoso, tá? Então, nós vimos aqui que mais um perdeu também o direito da primogenitura, da sua bênção. Vamos ler mais um, certo? Eu não estou demorando nas histórias, não, que são histórias bonitas de se ler, tem detalhes, é longa, são maravilhosas. Mas a gente vai agora para a história de dois irmãos, José e Rúben, em Gênesis 35, eu passei, vocês verem, eu gosto sempre de mostrar, ó, 35, e vamos ler o 23 e 24, né? Vamos ler aqui o 23 e 24. Que diz assim, deixa eu pegar a ajudinha do papel. Estou uma brisa boa. Diz assim: os filhos de Leia, Rúben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, os filhos de Leia, né, que é a esposa de Jacó. Que ele quis casar com a Raquel, o pai deu primeiro Leia, depois casou com Raquel, passando aqueles mais 7 anos, né? Então, os filhos de Raquel foi isso apenas José e Benjamim, né? Depois ela chegou a falecer. E teve mais filhos, né? Mas eu não vou falar dos outros, não. Porque as outras também tiveram outros filhos. E para as mulheres, seus filhos primogênitos eram esses, né? Para Léa era Rúben, e que de fato era o primeiro de Jacó, de toda a descendência de Jacó. E de Raquel, José, né? Mas não deixou de ser primogênito de Raquel, né? O José. Mas daí o que veio acontecer para que Rúben perdesse o seu direito de primogenitura. Vamos ler só um versículo antes, bem pertinho aqui. Olha que interessante. Diz assim: quando Israel já é Jacó, né? Que eu disse que Deus mudou o nome dele, essa bênção. Quando Israel habitava naquela terra, foi Rúben e deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Quer dizer, eram 12 os filhos de Jacó. É um pecado, né, gente? Que coisa, um incesto, pecado, sem nem falar direito assim. Só sei que é pecado, é feio isso que ele fez. Ele tá com a mulher do pai, porque se você viu os filhos de Leia, viu os filhos de Raquel, ó os filhos de Bila, gente, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Aqui no versículo 25. O versículo 26 tem os filhos de Zilpa, serva de Leia. Gade, Assés são os filhos de Jacó, que eles nasceram em Padã Arã. Então, quer dizer, por conta desse pecado, mais uma vez, carnal, humano, sem pensar, dado ao desfruto carnal, ele perdeu o direito de primogenitura. E quem foi que recebeu? Aí você acha que foi logo o Simeão, o Levi, Judá? Não, foi José. José que recebeu, né? José que passou por tudo aquilo, foi vendido pelos irmãos, foi comprado no Egito, Deus usou ele para revelações, virou governador, salvou a terra da fome, reconciliou-se com seus irmãos. Ele chegou a rever o seu pai, né? O pai dele abençoou seus filhos, que aí as tribos de José se tornaram outras tribos, né? De Jacó. Então nós vimos aí que o primogênito, que era Rúben, por pecar com uma das mulheres concubinas de Jacó, ele perdeu, né, esse direito. Então, quem ganhou foi José, logicamente, né? E aí, gente, é o que eu digo. Filhos são bênçãos. Filhos
É para honrar pai e mãe, como dizia em Êxodo, né? Eu lembro muito em Êxodo porque é logo no início da Bíblia, é mais facinho de ler, mas tem em outros textos e outros livros também falando sobre os 10 mandamentos. Outro dia a gente vai rever, certo? Mas o que eu quero dizer para vocês, no Antigo Testamento, o filho mais velho tinha direito da primogenitura, né? E no Novo Testamento, a gente tem direito de nascidos do Espírito, através de sermos nascidos do Espírito Santo e das primícias, né? Que a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus e Ele nos ungirá todo aquele que quiser fazer a vontade dele e se tornará, né? Primogênito. Isso juntamente com o primogênito dele também, que veio nos salvar. Vou te mostrar por que eu estou falando isso. Vamos lá para Gênesis. Vamos voltar aqui um pouquinho para Gênesis. Capítulo 2, e versículo 1 que diz assim, o versículo 7, perdão. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. O homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden e pôs ali o homem que tinha formado. Ele está falando de Adão. Né? Ele estava falando de Adão, que foi o primeiro homem na terra, primogênito do Senhor na terra. E que Adão veio perder a primogenitura porque deu ouvido a Eva, que deu ouvido à serpente usada pelo inimigo para comer, e ali pecou, ele saiu do jardim, e essa história eu já contei aqui para vocês e eu sempre continuo relembrando. Então assim, Adão pecou. Então, para que houvesse remissão dos pecados, vamos lá para frente, vamos para o Novo Testamento. O que é que vem aqui no Novo Testamento? Vamos ver. O nascimento de Jesus, né? Que Deus formou o homem a sua imagem e semelhança, como a gente já havia dito. E aqui, o nascimento de Jesus, ele fala assim: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo fosse recenseado, né? Fosse listado quem nascia. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirínio era governador da Síria e todos iam alistar-se cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E, lógico, seria do Espírito Santo, como a gente já conhece a história. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve a seu filho primogênito. Para ela era primogênito, lógico, era o primeiro filho, mesmo através do Espírito Santo ela estava tendo, e a sentidores de parto e tudo era primogênito, e logicamente que esse primogênito era o primeiro de Deus, porque teve que descer dos céus à terra, envolvido em faixas, e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem, certo? Então, logicamente, como a gente já conhece a história de Jesus, de José e Maria, que cuidaram de Jesus enquanto é terra, se vê muito no período de Natal, né? O pessoal conta muito no presépio e faz aquelas encenações, né? Explicando que realmente foi do Espírito Santo, nós já falamos aqui, mas que Deus teve que descer, pedir para o seu filho, mandou o seu filho através, né, do Espírito Santo dentro de Maria, ter como dor de parto, tudinho, padecer na terra. Como assim? Adão veio na terra, também veio Jesus Cristo nos remir de nossos pecados. Agora, para comprovar o que eu estou dizendo para vocês, certo? A gente vai mais para frente aqui. Então, assim, na terra Adão era o primogênito, Adão fez lá, pecou, igual os demais anteriores que eu falei, pecou. E sempre veio um para deixar o exemplo, né? E esse perfeito Jesus maravilhoso veio, né? Desceu da casa do seu pai, já herdeiro nos céus, primogenitão mesmo, teve que vir consertar a besteira que seu irmão fez aqui na terra, o Adão. Criado por Deus, filho de Deus, né? Criatura e filho. Mas, então, vamos ver aqui. Estamos terminando, né, gente? Estamos terminando. E aqui vem aqui, dizendo em Romanos, né, no Novo Testamento, diz assim: Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado, né?
A gente já sabia que existia o pecado, né? Começou lá com Lúcifer, o anjo de luz, que era o nome de Lúcifer, e que ele foi o anjo caído, né? Ele pecou, já começou a dar isso em si. Então, assim como a gente já estava o pecado no mundo, né? E através de Adão também e tal, até chegar a época de Jesus. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Viu, gente? Era a figura daquele que havia de vir, tá falando de Jesus. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só homem que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. A gente já falou no vídeo anterior que era de graça, né? Procura ver aí os vídeos aí. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de muitos serão constituídos justos. Assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Esse um ele está falando, vocês vão ver agora de quem. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, eu vou ler até o 21, que eu comecei a ler do 12, em Romanos capítulo 5, do 12 ao 21, e aqui eu estou mostrando para vocês, né, que através de Adão veio o pecado e através de Jesus Cristo veio a remissão, ambos filhos de Deus, né? Só que o primogênito desceu dos céus, o primogênito da terra fez besteira, pecou, e o primogênito celestial teve que descer dos céus para vir como um homem, como veio Adão como um homem, para poder mostrar ao povo essa graça, essa salvação, gente. Então, a palavra de hoje, certo, é essa, sobre primogenitura, que Adão perdeu o direito da sua primogenitura, foi abençoado, sua descendência foi abençoada, porque Deus é misericordioso, mas o nosso primogênito veio trazer a graça, o perdão, a misericórdia e a salvação, e nós nos tornamos primogênitos com ele. Todo aquele que quer servir a Deus, quer honrar o Pai e não negar a Jesus e confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É por isso que chamamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, assim como João Batista também era primogênito e veio falar para a vinda, o caminho de Jesus, né? Então nós hoje somos João Batistas, os João Batistas de hoje, para preparar o caminho, dizendo que ele voltará e vai buscar a gente para morar na casa de nosso Pai Celestial, né? Muitos já dormem, já foram, e outros estão aqui, né? Como eu, aguardando. Ai, graciosamente. Então, gente, olha, a palavra de hoje foi sobre primogenitura. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, a gente aprende junto. E que Deus possa abençoar vocês. Se você é primogênito, cuida do teu direito de primogenitura, certo? Se você é o mais novo também, como eu, cuida também da tua bênção, que o mais novo também tem bênção e os do meio também tem, cada um segundo a sua bênção, certo? Jacó abençoou todos os seus filhos, 12 filhos que ele tinha, e ainda mais os filhos de José, que foram as nações substituídas, né? Então, gente, que possa Deus abençoar a família de vocês. Fica comigo, compartilha, fala sobre primogenitura, né? Que muitas às vezes não entendem o que é isso. Então tá um pouquinho aí para entender. Fica com Deus, até a próxima. Beijinho.